colheita oficial do arroz em Santa Catarina tem muitas expectativas entre os produtores. No quadro Temática, assista ao comentário semanal sobre responsabilidade do sistema FAESC-Senar. Cultivo da canola surge como nova alternativa de renda para os agricultores. E a série Elos que transformam o cooperativismo destaca hoje a adesão livre e voluntária dos associados. No agronegócio, a produtividade é a chave para o sucesso. E para alcançar o máximo potencial produtivo, você precisa do fertilizante certo. Então apresentamos o Cooper Pasto, produto exclusivo da FECOAGRO, desenvolvido especialmente para pastagens e gramíneas. O Cooper Pasto plantio é enriquecido com nutrientes, como cálcio, aminoácidos e magnésio, em uma fórmula totalmente balanceada que estimula o crescimento das plantas, garantindo mais leite e mais carne. Já o Cooper Pasto nitrogenado oferece dupla proteção do nitrogênio, reduzindo as perdas pela chuva e o calor, gerando um volume maior de massa verde. Com o Cooper Pasto você garante mais produtividade e melhora a sua renda. Porque ter um rebanho saudável faz toda a diferença, seja para a bovinocultura de corte ou de leite. Cooper Pasto, o fertilizante exclusivo da FECOAGRO, disponível nas versões plantio e nitrogenado. Peça já na sua cooperativa. A FECOAGRO é integração e intercooperação. É compras conjuntas de eficiência comprovada. É produção de fertilizantes de máxima qualidade. É comunicação rural e cooperativista. De parcerias com incentivos ao produtor rural. Focada numa gestão séria e comprometida. Sempre promovendo o conhecimento e gerando renda. A FECOAGRO é referência em cooperativismo agropecuário de resultados. FECOAGRO, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. Nas várzeas e nas coxilhas, a semente brota do chão. Com adubos da FECOAGRO, a colheita enche o galpão. Nobre, Cooperene, mais e Fertimais é a força que aumenta a produção. De Santa Catarina, o Rio Grande com qualidade e tradição. Onde tem agro tem chimarrão, onde tem fertilizante da FECOAGRO, tem mais satisfação. Peça nas cooperativas da FECOAGRO de Santa Catarina os adubos para a sua plantação. No campo, cada escolha faz diferença. Do solo que se regenera e sustenta a sua vitalidade, às decisões que constroem o futuro da produção. Com foco na sustentabilidade, eficiência e produtividade, a FECOAGRO apresenta duas novas soluções para a agricultura. Fertimais Biomais, um fertilizante organomineral de base, com tecnologia avançada que melhora a estrutura do solo, estimula a atividade biológica e entrega nutrição equilibrada, mais eficiência no uso dos nutrientes, mais produtividade com responsabilidade ambiental. Cooperene Biomais, uma nova geração em fertilizante nitrogenado organomineral, com maior disponibilidade e de liberação gradual garante mais vigor, mais desenvolvimento e mais resultado na lavoura. Duas soluções que atuam de forma complementar, fortalecendo o solo, a planta e a produção em todas as etapas do cultivo. Fertimais Biomais e Cooperene Biomais, tecnologias sustentáveis que regeneram o solo, disponíveis nas cooperativas do Grupo FECOAGRO. Olá, gente do agronegócio e do cooperativismo. Abrimos o programa de hoje falando da cultura do arroz. A temporada passada foi um desastre. O que está acontecendo com a colheita agora é que ela vem cheia de expectativas. Mas a próxima sem dinheiro no bolso, só Deus sabe. Mas é apostando na resiliência do produtor catarinense que a temporada 2026 foi aberta oficialmente. Então veja a reportagem do parceiro Cooperativismo em Notícia. Ele é considerado o terceiro grão mais importante do país. Está na mesa de milhões de brasileiros. É fundamental e necessário para muitas famílias. Mas ainda assim, tem enfrentado dilemas desnecessários. Estou falando do arroz. Em Santa Catarina, são 30 mil propriedades envolvidas no processo, que juntas chegaram a produzir mais de 1.300.000 toneladas.
Mas do ano passado para cá, meus amigos, que sofrimento ter enfrentado esse povo todo. As projeções de safra indicam uma queda de quase 100 mil toneladas. O preço pago ao produtor e a redução da área plantada são cenários que refletem esse momento. De toda forma, Santa Catarina continua sendo um dos protagonistas na produção de arroz irrigado. E muito disso graças à resiliência do nosso agricultor. Seja pela dor, seja pelo amor, é fato que eles não desistem nunca. E um exemplo está aqui, na tradicional abertura oficial da colheita do arroz irrigado. Este ano, o encontro foi no norte do estado, município de São João do Itaperiú, na propriedade da família Franzner. Como a gente acredita que a gente chegou no fundo do poço, então sempre se renovam as esperanças e 2026 não dá para esperar uma grande mudança, mas é o início de uma recuperação, a gente acredita muito nisso. O que o setor do arroz precisa para ter um equilíbrio? Na verdade, o que a gente precisa é equilibrar a oferta de produto, ou seja, a produção com relação ao consumo. Aqui é somado oferta, produção interna, mais parte que a gente importa do Mercosul por facilidade de logística e assim por diante, e o consumo mais o potencial para se exportar. Então é esse equilíbrio que precisa ter. Para cá vieram representantes do setor, do cooperativismo e, claro, parlamentares defensores do agro. Todos defendendo a mesma bandeira, a proteção da cadeia do arroz. Todo mundo sofreu, a cadeia toda. O agricultor perdia dinheiro a cada semana, as indústrias também, as cooperativas idem, né? Não tem como. E hoje a gente está aqui comemorando, acho que uma colheita que a gente espera, nossa esperança é sempre que seja melhor esse ano, que não seja igual ao do ano passado. E a comemoração ela precisa acontecer para o pessoal, para os nossos consumidores entenderem como que nós produzimos, desde do agricultor mesmo, da terra até os pacotinhos que se encontra lá no consumidor, no supermercado. E o ano de 2025 é para ser esquecido, mas ele serviu para muitos ensinamentos. Nós, através do sindicato, do Sindarroz, estamos trabalhando, participando de reuniões, participando de agendas com o governo federal, o governo estadual, buscando em conjunto a solução. E temos avançado nessas buscas. E aí isso nos dá um alento e uma esperança. Esperança de que 2026, no segundo semestre, nós tenhamos pelo menos um respiro. O arroz ele vai melhorar em função também do não plantio, né? Nesse ano houve uma redução em Santa Catarina em torno de 5%, Rio Grande do Sul mais 10% a 12%. E a próxima safra, 26 e 27, como é que o agricultor vai fazer? Essa é a nossa preocupação. Por isso que nós estamos trabalhando inclusive para parcelamento das dívidas dos agricultores. O sindicato está trabalhando junto nessas buscas e a preocupação é o financiamento das próximas lavouras. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, esteve por aqui tentando explicar as nuances enfrentadas pela cadeia que produziu muito, produziu com excelência, mas sem o reconhecimento financeiro adequado. E pelo que se percebe, até a safra de 2027, as coisas não devem melhorar muito. A gente tem aí um cenário muito desafiador, né? A gente está entrando agora no início da colheita do arroz, com preços aí operando bem abaixo do mínimo, né? Hoje a média aqui no estado está em torno de R$ 48,00, né? A gente sabe que esse valor ele não remunera o produtor, né? Vai ser um ano 2026 desafiador, sem dúvida nenhuma, né? E a gente espera que de fato esse ano que é um ano desafiador, sem dúvida nenhuma ele deve refletir sim na área da próxima, né? Da safra 26-27, com destaque por uma influência no Rio Grande do Sul, que é o principal estado produtor, responsável por 70% da produção nacional. E com isso a gente espera que um reequilíbrio de mercado, de oferta e demanda, ele ocorra de fato, mas sim só no ano de 2027. Temática: opinião das lideranças do cooperativismo e do agronegócio.
No quadro Temática de hoje, vamos acompanhar o vice-presidente executivo do Sistema Faesc-Senar, Clemerson Argenton Pedroso, que em entrevista a Raimundo Martins, fala sobre a dimensão e os desafios do agro catarinense. Obrigado, Raimundo, mais uma vez pela oportunidade. O agro de Santa Catarina é gigante, né? Nós, com pouco mais de 1% do território desse país, Santa Catarina é o primeiro produtor e maior exportador de carne suína desse Brasil. Nós somos o segundo maior produtor nacional de frangos. Nós somos o primeiro produtor nacional de cebola, primeiro produtor nacional de maçã, quarto maior produtor nacional de leite, segundo maior produtor de tabaco, segundo maior produtor de arroz, tudo isso em pouco mais de 1% do território nacional. Somos uma ilha de sanidade, né? O Brasil hoje comemora livre de febre, aftosa, sangue e vacinação. Santa Catarina já detém esse título há mais de 18 anos. Fruto do trabalho do produtor rural catarinense, das agroindústrias, das cooperativas e dos governos, né? E nós esperamos que o ano 2026 seja exitoso para todos nós. Batemos recordes agora em 2025 de exportações e esperamos que isso se repita no ano de 2026, né? Temos alguns setores que estamos extremamente preocupados, que vêm enfrentando uma crise muito séria, como é a questão do leite, onde Santa Catarina é o quarto maior produtor, mais de 20 mil famílias do nosso estado dependem dessa atividade. O produtor tem feito sua parte, cuidado da sanidade, cuidado da produção, melhorado os plantéis, mas infelizmente, por alguns fatores, a atividade não tem vindo bem. Uma importação desenfreada de leite em pó, vindo de países principalmente do Mercosul, e o consumo que não aumenta, talvez fruto de uma realidade onde a população esteja com a renda muito baixa e quando é para comprar alimento ele não compra o primeiro leite, ele vai comprar o feijão, a farinha, o arroz, para ter a comida na mesa, o leite fica um pouquinho de lado. Também estamos muito preocupados com a questão do arroz, a mesma questão, arroz com uma produção excepcional, o produtor brasileiro cuidando das questões sanitárias, né, cuidando da qualidade do seu arroz, e o consumo não aumenta e não temos mercados, aumentado nossos mercados para exportação. A cebola esse ano está passando por um momento extremamente delicado. Recentemente fizemos um movimento na cidade de Tuporanga, que é a maior produtora do nosso estado, a maior produtora do Brasil, e nós, juntamente com as autoridades constituídas do nosso estado, né, juntamente com a CNA a nível de Brasil, temos trabalhado para que o produtor rural dessas cadeias, principalmente, superem essas adversidades. Mas qual é o desafio brasileiro para concorrer com os países do Mercosul em dois itens que preocupam realmente: leite e arroz? O que a gente precisa fazer para melhorar nossa competitividade, já que nós temos qualidade? Nós temos alguns gargalos que você conhece muito bem pela tua vasta experiência. Logística, extremamente caro e deficitária em nosso país, a questão logística que onera muito o custo Brasil. A questão tributária, que nós tratamos num outro momento também, incentivos tributários de outros países que está trazendo leite para o Brasil, né, com prática de dumping, como a CNA denunciou, né, estão vendendo leite no Brasil abaixo do custo de produção dos seus países, né? E também nós temos que incentivar consumo. O leite e o arroz, por exemplo, e a cebola que eu falei aqui, há muitos anos a gente não vê um aumento no consumo. E a produção tem aumentado, o produtor tem melhorado suas técnicas e tem aumentado. Nós temos que trabalhar também essa parte de incentivar o consumo, mas para isso o brasileiro precisa ter renda. Ele não pode ficar dependendo só de auxílios assistenciais. Nós temos que investir na produção, no empreendedorismo, para que haja emprego, para que efetivamente o brasileiro tenha renda e com renda ele possa comprar o arroz, ele possa comprar o leite, ele possa comprar a cebola, a sua carne e viver com dignidade. E agora vamos conferir os assuntos que teremos no próximo bloco. Cultivo da canola surge como nova alternativa de renda para os agricultores. Série Elos que transformam o cooperativismo
destaca hoje a adesão livre e voluntária dos associados. A FECOAGRO é integração e intercooperação. É compras conjuntas de eficiência comprovada. É produção de fertilizantes de máxima qualidade. É comunicação rural e cooperativista. De parcerias com incentivos ao produtor rural. Focada numa gestão séria e comprometida. Sempre promovendo o conhecimento e gerando renda. A FECOAGRO é referência em cooperativismo agropecuário de resultados. FECOAGRO, praticando e estimulando a intercooperação em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul. No campo, cada escolha faz diferença. Do solo que se regenera e sustenta a sua vitalidade, às decisões que constroem o futuro da produção. Com foco na sustentabilidade, eficiência e produtividade, a FECOAGRO apresenta duas novas soluções para a agricultura. Fertimais Biomais, um fertilizante organomineral de base, com tecnologia avançada que melhora a estrutura do solo, estimula a atividade biológica e entrega nutrição equilibrada. Mais eficiência no uso dos nutrientes, mais produtividade com responsabilidade ambiental. Cooperene Biomais, uma nova geração em fertilizante nitrogenado organomineral, com maior disponibilidade e de liberação gradual, garante mais vigor, mais desenvolvimento e mais resultado na lavoura. Duas soluções que atuam de forma complementar, fortalecendo o solo, a planta e a produção em todas as etapas do cultivo. Fertimais Biomais e Cooperene Biomais, tecnologias sustentáveis que regeneram o solo, disponíveis nas cooperativas do Grupo FECOAGRO. Nas várzeas e nas coxilhas, a semente brota do chão. Com adubos da FECOAGRO, a colheita enche o galpão. Nobre, Cooperene, mais e Fertimais é a força que aumenta a produção. De Santa Catarina, o Rio Grande com qualidade e tradição. Onde tem agro tem chimarrão, onde tem fertilizante da FECOAGRO, tem mais satisfação. Peça nas cooperativas da FECOAGRO de Santa Catarina os adubos para a sua plantação. E a nossa vitrine técnica continua destacando o cultivo de canola em Santa Catarina. A atividade começa a despontar no oeste do estado com inúmeras possibilidades comerciais. Óleo comestível, óleo para biocombustíveis, ração proteica, ração de culturas, cobertura do solo, alimento para abelhas e redução de problemas fitossanitários das lavouras. Essa é a canola. Então veja a segunda parte desta matéria do parceiro SC Agricultura. Vitor, esse ponto aqui que a gente está vendo, essa altura, né, essa coloração, esse é o ponto da colheita da canola? A gente está próximo da colheita? Está próximo, porém ainda não chegou ao ponto. Ela está em final de floração, né? Então algumas plantas a gente já vê que a flor já caiu e está vindo a síliqua. Aqui é onde terão os grãos, as vagenzinhas, são chamadas de síliqua. Ela tem um ciclo de 135 dias, 150 dias, depende da questão climática, né? Se estiver um pouco mais frio, ela alonga um pouquinho o ciclo, mas ela vai ficar pronta. Esse material que foi plantado em dia 4 e 5 de junho, ela vai ficar pronta final de outubro. Estamos em setembro, então tem aí mais um mês, uns 60 dias aí para estar a fase de colheita. Aí ela vai mudar totalmente de coloração, a flor, lógico, vai cair, aqui já ficam as síliquas já se formando. Aqui nós conseguimos ver em plantas mais desenvolvidas, né? Então ela vai aqui que vai dar o grão e aí ela vai mudar a coloração, vai ficar um marrom, quando ela secar, um amarronzado. Sai a folha, a planta amarela e vem o grão. E vem o grão, exatamente. Em cada florzinha dessa vai gerar uma sílica, que a gente chama, né? Em outros grãos se chama de vagem, mas é aqui que estarão os grãozinhos da canola. E então é isso, é um ciclo aí de 130, 140 dias, depende da variedade também. Eu aqui estou plantando, aqui é a série Zime, é uma canola que tem resistência a alguns tipos de herbicida, então eu consigo fazer a limpeza de outro tipo de folha larga, por exemplo, o nabo forrageiro, que na maioria das lavouras tem, sem matar a canola. Então ela também já é um material diferente.
Mas existem outras variedades também. Essa aqui é uma canola específica, né, para essa área que tinha um pouquinho de nabo forrageiro. É uma política já que a indústria tem, até para atrair os produtores, ela paga bem, eu diria, em torno de 90%, 95% do preço da soja, a cotação do dia. Então o produtor entrega lá na fábrica, no Rio Grande do Sul, e aí a cotação da região da soja. E o cara não precisa vender já de imediato, ele pode até depositar o grão, como os agricultores estão acostumados com as cooperativas, com os compradores, né, e venda no momento que ele achar mais oportuno, que tiver uma melhor cotação. Mas a cotação é sempre balizada no soja e a fixação do preço no dia, então é feita em torno de 3 empresas lá, a própria indústria tem essa cotação da região e ela vai pagar, como eu disse, depende do contrato, 90% a 95% do valor da soja. Ela fica atrativa, fica lucrativo. Então ela tem um custo de implantação baixo, então comparando com outras culturas de inverno, ela dá uma lucratividade aí tranquila. Eu ano passado consegui tirar R$1.000 por hectare de lucro, R$1.000 limpo. Ela não é competidora com o trigo, pelo contrário, eles são aliados, porque deve-se rotacionar todo inverno essas culturas. Um ano canola, outro ano gramínea. Trigo, aveia, azevém ou quem mexe com mix de plantas fica à vontade para fazer outro trabalho também. Então, mas o fato que para trabalhar em áreas que tem todo ano trigo, não pode ficar repetindo sempre a mesma cultura. Assim como a canola não é recomendada repetir ano após ano, é sempre para dar um intervalo no mínimo de um ano. Então é rotacionando. Então por isso que ela com o trigo são aliados. Trigo num ano, canola no outro. Só que ela tem, como eu disse no início, ela tem um custo menor de implantação, né, do cultivo, ela fica mais barata e um manejo mais fácil também. Vai fazer 2, 3 tratamentos, depende do ano. Não é um manejo tão complexo, fácil de fazer e muito tranquilo trabalhar com essa cultura. A gente usa as mesmas máquinas, a mesma plantadeira de soja, os mesmos equipamentos, a mesma colheitadeira, então é mais uma opção para o agricultor, como opção de cultura de inverno. Eu diria que Santa Catarina tem um excelente potencial para essa cultura, porque nós temos altitude, temos clima favorável, a canola gosta de frio, é uma cultura do inverno, e então a região aqui é maravilhosa, né? Talvez o agricultor não tenha percebido, antigamente tinha variedades diferentes de canola e hoje em dia o material está bem desenvolvido, tem resistência poligênica a mofo branco, que era uma preocupação antiga, né? Eles seriam hospedeiro desse fungo, né? Mas hoje em dia é muito tranquilo trabalhar com canola por causa que ela já vem com essa mudança genética de resistência poligênica ao mofo branco. Então essa é uma despreocupação do produtor. O que falta é essa informação chegar mais precisa para o produtor. Muitos não conhecem a canola, têm às vezes receio achando que ela pode trazer algum tipo de doença e ao contrário, ela até quebra ciclos patológicos, como eu falei. É importante rotacionar ela com gramínea, então um vai quebrando o ciclo do outro. Fazer parte de uma cooperativa é compartilhar de um propósito em comum. A adesão é livre e voluntária, porque a cooperação só faz sentido quando acontece de forma espontânea. Foi exatamente isso que a família Rodrigues, de Francisco Beltrão, Paraná, encontrou desde que passou a fazer parte da Cooperalfa, presente na região desde 2022. Aqui, eles ajudam e são ajudados, e ainda crescem juntos. O que lhe vem à mente quando o assunto é cooperar? Cooperar, antes de mais nada, é uma atitude para eu aderir a um determinado objetivo que eu me identifico, que é uma causa que pode ser comum, que pode ser de um grupo. E como podemos definir o cooperativismo? E, por sua vez, uma cooperativa? O cooperativismo é um movimento. São pessoas que podem aderir a uma ideia. Esse movimento culmina numa organização ou numa empresa que vai se chamar cooperativa. E a cooperativa, para as pessoas, é a ferramenta para executar, atingir o objetivo que o grupo de pessoas aderem para resolver uma questão de um interesse comum e comunitário também. Um
ano para marcar a história do cooperativismo mundial. E é claro que a Cooperalfa tem orgulho em integrar esse movimento. Por isso, convidamos você, a partir deste mês, a conferir uma série especial sobre o tema. Afinal, no cooperativismo, elos se transformam. A prática cooperativista, para ela ser eficaz, ela pressupõe que o cooperativismo tem alguns valores, que é a questão da solidariedade, da democracia. E para quem se identifica, a cooperativa é definida pelos princípios. Então, dentro do cooperativismo, nós temos o princípio da livre adesão. A pessoa é livre a aderir a esse movimento ou uma organização cooperativa e dentro dela ele pode ter participação econômica, ele tem o gesto da democracia de participar ativamente nas decisões da cooperativa para que o seu objetivo seja levado a cabo. Para exemplificarmos o primeiro princípio, adesão voluntária e livre, viemos até a propriedade da família Rodrigues, em Francisco Beltrão. A Alfa está aqui desde 2022, mas a conexão do seu Antônio com o cooperativismo já vem de longa data. Que tal sabermos mais sobre essa história? Para isso, te convido a abrirmos a caixinha de memórias. Eu já sabia da Alfa, conheci a Alfa pelos meus parentes, né, que são de Santa Catarina também. Pesquisei sobre a Alfa, né, conhecimento que eu tive, e sempre soube que é uma empresa idônea que inspira cuidados, inspira, né, segurança para o agricultor depositar também para receber, né. Tem o seu retorno melhor que as outras cooperativas e hoje eu sou mais Alfa que outras cooperativas pelo retorno que ela dá para a gente, pelo o relacionamento dos associados com o próprio gerente e os funcionários, né? Primeiramente, seu Antônio pertenceu a uma cooperativa de crédito, da qual também foi membro do Conselho Fiscal. Mas em relação à Alfa, como foi a parte burocrática para ingressar na instituição? Acho que não teve muita burocracia, porque hoje tu tem que estar inserido, tem que ter os documentos, você tem que estar apto a ser sócio em qualquer entidade, né? Documento errado não se associa, não dá respaldo, né? Você tem que estar certo e a gente tem um nome a zelar hoje. Eu acho que todas as cooperativas também prezam por pessoas dessa forma, né? E eu acredito na Alfa que está vindo para Beltrão, é o berço do cooperativismo hoje, Beltrão Sudoeste, está vindo com um nome assim para a concorrência sadia. Aí eu vejo assim como foi muito bom, né? Também um progresso incrível para a gente, porque tanto eles como eu, a gente vê, a gente participa, a gente está sempre a par das coisas, né? Então isso faz com que a gente cresça e se incentive cada vez mais a ser sócio, a participar, a ter uma referência, né, na vida da gente como agricultor. Hoje a agricultura está toda inserida, onde não é cooperativa de crédito, é cooperativa de insumos, né? Onde o agricultor tem o seu retorno, tem o relacionamento, né? O fortalecimento de uma cooperativa se dá pelo nível de participação do associado, o nível da eficiência técnica, da organização interna, mas é indispensável a participação dos associados. E com a série Elos que transformam o cooperativismo, vamos ficando por aqui com o nosso Cooper News SC de hoje. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.